Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Química. Sou o professor Joia e hoje nós vamos trabalhar a resolução de alguns exercícios complementares ao conteúdo de classificação das soluções de acordo com o coeficiente de solubilidade. Então fica comigo e vamos para a nossa próxima aula. Resolução do exercício, então, referente a cálculo de solubilidade. Então, primeira questão. O gráfico ao lado mostra a solubilidade de um determinado sólido em água em função da temperatura. Uma mistura constituída de 30 gramas do sólido e 50 gramas de água a uma temperatura inicial de 80 graus foi deixada para resfriar lentamente e com agitação. A que temperatura aproximada deve começar a cristalização? Então, o que ele está querendo que a gente faça aqui? Esse é o tipo de questão que cai bastante no vestibular, cai no Enem, interpretação de gráfico, tá, pessoal? Você não precisa lembrar do conteúdo, mas tem que saber interpretar gráfico. Isso aqui em química, física e matemática é muito importante. Mesmo geografia, sociologia cobra muito gráfico, então vocês têm que saber, tá? Ler gráfico, pessoal, não é uma coisa difícil, tá? Vamos lá, então, os detalhes que ele tá me dando. Ele está me dizendo o seguinte, que a massa de soluto que ele está utilizando é de 30 gramas. E está me dizendo que a massa de solvente, M2, é de 50 gramas. Então, a partir desses dados, eu consigo calcular o coeficiente de solubilidade para 80 graus. Então, qual que é? Vejam, 30 gramas de soluto para cada 50 gramas de H2O. Então essa é a informação que a gente tem inicialmente. O coeficiente de solubilidade no gráfico aqui, vocês estão vendo, né? Ele está dado em 100 gramas de H2O. Então o que eu vou fazer? 100 gramas de H2O. Lembre-se sempre o seguinte. H2O embaixo de H2O. Então soluto fica embaixo de soluto. Então eu vou calcular X aqui. Posso resolver de duas maneiras. Fazer por regra de 3 ou fazer pelo método direto. Então eu vou fazer pelo método direto. Vocês estão vendo que de 50 para 100 eu preciso elevar em duas vezes. Então 100 é duas vezes maior que 50. Logo, para eu obter o valor de X, basta que eu pegue o valor de soluto e multiplique por 2 também. A proporção que eu aplico no solvente, eu aplico no soluto. Então, X vai ser igual a 60 gramas. Então, o que esses 60 gramas nos diz? Ele nos diz que o coeficiente de solubilidade a 80 graus para esse composto é de 60 gramas de soluto para cada 100 gramas de H2O. Muito bem. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui no meu gráfico, 60 gramas, tá aqui. Então, eu vou levar os 60 gramas até a linha que representa os 80 graus. Então, ó, 80 graus. Subo daqui até a linha dos 60, chego neste ponto. Então, este ponto é o ponto que nos interessa no momento que eu estou montando a minha solução. Então, a 80 graus eu tenho uma solução insaturada, tá? Vejam, ela está na parte de baixo da curva. Então, é uma solução insaturada. À medida que eu começo a resfriar, vejam que eu vou resfriando, eu chego aqui exatamente sobre a curva de solubilidade. Então, partindo dos 60 gramas, que foi o que eu adicionei, vindo para cá, eu vou ver que isso aqui corresponde a uma temperatura de 70 graus. Então, vejam, se eu continuar resfriando, eu vou continuar vindo para cá. Então, a partir daqui, essa parte aqui do gráfico, ó, estão vendo? Eu tenho uma solução saturada com corpo de fundo. Então, começa a precipitar material. Então, a resposta, né, que corresponde à minha sentença é a alternativa D. A partir de 70 graus, eu começo a ter cristalização. Em 70 graus, eu formo solução saturada, mas em 69,9 já começa a cristalizar material. Beleza? Aqui eu trago duas questões de lógica matemática para vocês aprenderem a trabalhar os conceitos, né, que a gente está observando. Então vamos lá.
Segunda questão. Um determinado sal tem coeficiente de solubilidade igual a 34 gramas para cada 100 gramas de água a 20 graus. Tendo-se 450 gramas de água a 20 graus, a quantidade em gramas desse sal que permite preparar uma solução saturada é de... Então vejam o que ele está me dando de informação. Ele está me dizendo que o coeficiente de solubilidade para esse sal a 20 graus é de 34 gramas para cada 100 gramas de H2O. Então o que isso significa? Que 34 gramas do meu soluto, eles saturam 100 gramas de H2O. Mas o que o problema está me dizendo é que eu tenho 450 gramas de água. Então vejam, H2O vai embaixo de H2O. Então, 450 gramas de água. Eu vou precisar de quanto de soluto para preparar uma solução saturada? Então, regrinha de 3. Então, aplico a regra de 3, então vai ficar 100 que multiplica x igual a 450 que multiplica 34. Então, x isola. Eu vou manter aqui o 450 vezes 34 para vocês verem uma coisa. Divididos por 100. Então, eu posso dividir esse 100, simplificar com 450, fica 4,5. Então, vai ser 4,5 vezes 34. Isso dá aproximadamente 153 gramas, então, de soluto que eu preciso para produzir a minha solução. Então, a alternativa correta é a alternativa E. Muito bem. Observem aqui, né, que 450 é 4,5 vezes maior que 100. Então, x tem que ser 4,5 vezes maior que 34, tá? Questão 3. Evapora-se completamente a água de 40 gramas de solução de nitrato de prata, saturada, sem corpo de fundo, e obtém-se 15 gramas de resíduo sólido. O coeficiente de solubilidade do nitrato de prata para 100 gramas de água na temperatura da solução inicial é... Então, primeiramente, pessoal, desculpem aqui, né? Errinha de português aqui nessa questão, mas, né? Vamos desconsiderar isso. O professor, né, fez meio na pressa, a questão ali acabou não observando, mas aqui tem que ter um hífenzinho, tá? Então, o que ele está dizendo? Que a minha solução, a massa da minha solução era de 40 gramas, tá? Ele diz que eu evaporei todo o solvente e sobrou um corpo de fundo de 15 gramas. Esse 15 gramas é a minha massa de soluto. M1 é massa de soluto, tá? Então eu quero saber o quê? A massa de solvente que eu preciso para formar essa solução. Então, M vai ser igual a M1 mais M2. Então a massa da solução é igual a massa de soluto mais a massa de solvente. A massa de soluto, 40 gramas. Aliás, massa da solução, 40 gramas. Massa de soluto, 15 gramas, mais o M2 que eu quero descobrir. Logo, M2 vai ser igual a 40 menos 15, que é igual a 25 gramas. Então, o meu solvente corresponde a 25 gramas. Que informação eu consigo tirar a partir desses 25 gramas? Consigo tirar o coeficiente de solubilidade para a temperatura em questão, que vai ser de 15 gramas de soluto para cada 25 gramas de H2O, considerando que seja, né, a água o nosso solvente, como diz o enunciado. Então ele me diz o quê? Que 15 gramas de soluto, eles saturam 25 gramas de H2O. Então ele quer saber o coeficiente de solubilidade para 100 gramas de água. Água embaixo de água. Então, 100 gramas de H2O para Y. Regrinha de 3. Vejam que 25 para 100 eu preciso aumentar 4 vezes. Então o Y ele vai ser 15 vezes 4. Vejam, se a quantidade de água aumenta 4 vezes, a massa de soluto aumenta 4 vezes. Então o Y ele vai ser igual a 60 gramas. Alternativa C. Se alguém quiser montar a regrinha de 3, ela vai ficar como? 25Y igual a 15 vezes 100.
y vai ser igual a 1.500 divididos por 25, que vai dar o mesmo 60 aqui então, ok, pessoal? Então, pessoal, questãozinha da Universidade Federal de Minas Gerais, né? Análisezinha de gráfico, bem simples, e ela me diz o seguinte: 6 soluções aquosas de nitrato de sódio, NaNO3, numeradas de 1 a 6, foram preparadas em diferentes temperaturas, dissolvendo-se diferentes massas de NaNO3 em 100 gramas de água. Em alguns casos, o NaNO3 não se dissolveu completamente. Esse gráfico representa a curva de solubilidade do NaNO3 em função da temperatura. Os 6 pontos correspondem aos sistemas preparados. Então aqui eu tenho pontos que estão acima da curva, na curva e abaixo da curva. A partir da análise desse gráfico, é correto afirmar que os dois sistemas em que há precipitado. Então, para que haja precipitado, a quantidade de soluto tem que ser adicionada acima do coeficiente de solubilidade. Vamos recapitular o seguinte: os pontos 5 e 6, eles formam soluções ditas insaturadas, porque a quantidade de soluto está abaixo da curva de solubilidade. Então eu posso continuar adicionando, né, soluto até que eu atinja a curva de solubilidade. Os pontos 2 e 4 vão me dar soluções saturadas, que são aquelas soluções que são formadas com a quantidade de soluto igual ao coeficiente de solubilidade. Então, a solução 1 e 3 são as soluções que vão formar precipitado, porque eu adicionei mais do que o coeficiente de solubilidade. Então a gravidade vai fazer com que esse soluto ele volte para o fundo do recipiente. Então a alternativa correta, alternativa B, 1 e 3. Última questão, então, análisezinha de gráfico também, bem simples, tá? Vamos ver o que a questão nos diz. O gráfico abaixo indica as curvas de solubilidade de 4 diferentes sais. Clorato de sódio, nitrato de potássio, cloreto de amônio e cloreto de sódio. Então, tenho 4 sais, tá? Qual desses sais apresenta maior solubilidade a 40 graus? Então, essa questão, pessoal, é uma questão muito simples de se resolver. Então, o que eu vou fazer por primeiro? Aqui, ó, pegar a minha régua, 40 graus. Vou posicionar minha régua aqui no 40 graus e a partir do eixo X, eu vou traçar uma linha. Então, a partir do eixo X eu tracei uma linha. Ok, então ele pede maior solubilidade. Então vejam que a linha corta as curvas nos respectivos pontos que eu estou marcando, tá? Então aqui nesses pontos é onde a temperatura de 40 graus ela está passando. Vejam, qual das 4 curvas é a que está mais distante do eixo X? É a do clorato de sódio. Vejam, se eu for ligar cada ponto desse ao eixo Y, o clorato de sódio é o que atinge maior quantidade de soluto. Então, a alternativa que representa maior solubilidade é a alternativa A, o clorato de sódio, ok? Eu espero que vocês tenham apreciado a aula, espero que vocês possam ter entendido, né, os conceitos que foram passados, né? Vejam que a resolução de exercícios, ela é simples, ok? Ela é simples, mas precisa ser feito com atenção. Vou deixar, como nas minhas aulas anteriores, um linkzinho, né, para as aulas de matemática, né, algumas dicas com meu amigo professor Marlon, tá? Não se esqueçam, pessoal, de compartilhar o vídeo, curtir e se inscrevam no canal para dar uma ajudinha aí pro professor. Nos vemos na nossa próxima aula, então.